Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu queria estar compartilhando com vocês a minha experiência com Jesus Cristo. Quando eu conheci Jesus, eu não fui mais a mesma. Eu fui transformada, eu fui inundada pelo seu amor, sabe, gente? Eu fui totalmente renovada, eu não fui mais a mesma. Porque não tem como você conhecer Jesus e você continuar o mesmo. Você é transformado pelo amor dele, pelo amor imenso de Deus. Eu cresci na igreja católica e eu quero que vocês compreendam, gente, que eu não estou aqui para julgar a igreja católica, para ficar brigando por causa de religião, não. Eu estou apenas contando a minha experiência, o meu testemunho de como eu conheci a pessoa de Jesus. Eu cresci num lar católico, então eu só conhecia a lei, a doutrina, eu só conhecia a religião. Eu não tinha me entregado totalmente para Jesus. Eu não tinha aberto meu coração para o Senhor. E eu também não li a palavra de Deus. Assim, eu não li a Bíblia. Eu não conhecia nada da Bíblia. Eu só conhecia Jesus, Maria, José. Sabe? O que eu tinha aprendido com a Igreja Católica. Eu não tinha me aprofundado, sabe? E eu conheci Jesus com 15 anos de idade. E eu me lembro, porque hoje eu tô com 21 anos, e eu me lembro, gente, que quando eu ouvi a palavra de Deus, que eu abri o meu coração, porque eu fui para Jesus através da dor. Então eu estava muito quebrantada, porque minha vida estava de cabeça para baixo, sabe? Tava uma bagunça a minha vida, tava acontecendo várias coisas em minha vida. E aí, gente, quando eu conheci a pessoa de Jesus, eu lembro que eu abri meu coração chorando, eu pedia perdão, sabe? Eu falo, Senhor, eu te aceito na minha vida, eu te aceito, eu abro meu coração, eu me entrego totalmente para o Senhor. Gente, eu chorando mesmo, e eu creio que Deus ouviu meu coração, sabe? Eu fico querendo chorar aqui quando eu lembro. E eu lembro que eu vendo o pastor pregando, eu vendo aquelas palavras, porque cada palavra que ele pregava era como se fosse uma espada entrando no meu coração, porque na Bíblia fala que a palavra de Deus entra no nosso coração como uma espada de dois gumes. E cada palavra que o pastor ia pregando ia entrando no meu coração, gente. E parecia assim que o véu que estava sobre os meus olhos, que aquelas escamas caíram por terra, como se todo o engano, toda a mentira do diabo que eu tinha ouvido quando eu era mais nova sobre a palavra de Deus, sobre religião, caíram por terra. Naquele momento, foi como se eu conhecesse Jesus, foi como se eu conhecesse o amor de Deus assim imenso por nós. Foi como se eu sentisse tudo que Jesus passou na cruz pela humanidade aquela hora. Foi como se, sabe, eu lembro que cada vez que o pastor pregava, eu sentia como se eu sentia tudo que Jesus estava sofrendo ali na cruz. Era como se cada cena, sabe, viesse na minha cabeça. Quando colocaram a coroa de espinhos, quando furaram seus pés, suas mãos, quando aquele soldado lançou a lança no seu coração. Sabe, foi como se eu tivesse sentindo, como se eu sentisse a dor de Jesus. E ele falasse, eu te amo, eu te amo. Eu paguei um alto preço na cruz por você. Sabe, como se ele estivesse dando o amor dele para nós. Como se ele estivesse dando o coração dele. Como se ele falasse, eu te amo, eu te preencho, eu te curo, eu te liberto, eu te transformo, você tá livre. Sabe, gente, naquela hora, gente, foi como se as máscaras dos meus olhos caíssem por terra. Eu fiquei impactada, gente. Cada palavra que o pastor falava, eu tinha uma sede tão grande, sabe? Eu tinha uma fome, uma sede por Jesus, sabe? Pela palavra dele. Quando o pastor falava de Davi, quando o pastor falava de Abraão, sabe, gente? Eu comecei a ver as cenas ali naquele momento. Foi tremendo, gente, assim, o meu primeiro amor por Deus, sabe? Aquele primeiro amor. E
E eu sentia, sabe, meu coração já estava muito quebrantado por várias situações que eu estava passando. Eu vou contar o meu testemunho aqui para vocês, de como eu me converti. Estou contando apenas como eu conheci Jesus. E ali, gente, quando Jesus falou, eu te amo, eu sentia como se o amor dele entrasse no meu coração. Mas tinha muita coisa ainda para ser curado, sabe, no meu coração. Tinha muitas feridas ainda que precisava cicatrizar. Mas naquela hora que ele falou, eu te amo, foi como se aquelas palavras entrassem no meu coração como uma espada de dois gumes, como se entrasse no mais profundo, sabe, da minha alma, do meu espírito, do meu coração. Foi como se todas as mentiras do inimigo caíssem por terra e a verdade prevalecesse. Porque tem um versículo também na Bíblia que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E eu fui liberta através da verdade, que é o Senhor Jesus. Também tem um versículo que fala: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, eu só conheci Jesus quando eu entreguei totalmente o meu coração para ele. Porque eu lembro, gente, até hoje eu tô com 21 anos, eu lembro das palavras que eu falava para ele: Senhor, me perdoa, Senhor, eu fiz isso, me aceite, tenha misericórdia. Sabe, gente, eu abri meu coração totalmente, eu fui sincera, sabe, eu abri meu coração assim que eu não sei nem como explicar para vocês. Eu fui quebrantada naquele momento. Mas eu só conheci Jesus quando eu me entreguei por inteira. Quando eu abri o meu coração assim, gente, que eu não dei somente uma metade do meu coração, mas quando eu dei as duas metades. Quando eu me entreguei por inteira, quando eu entreguei não somente uma área da minha vida, mas quando eu entreguei todas as áreas da minha vida. E eu creio que o Senhor Jesus, ele quer ter intimidade com você, ele quer ter relacionamento, ele quer ter compromisso. Mas primeiro você tem que se entregar. A gente pensa, mas eu já aceitei Jesus. Mas eu já aceitei Jesus com minhas palavras. Mas tem um versículo que eu não estou me recordando agora, mas que fala assim, que Deus fala bem assim: o meu povo, eles oram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então eu creio que o Senhor Jesus, ele quer que a gente ore não apenas com nossas palavras, mas com o nosso coração. Que a gente venha ser sinceros com Deus, que a gente venha se quebrantar diante de Deus, que a gente venha mudar. Porque, gente, chorar diante de Deus e não mudar, não se arrepender, isso é apenas remorso. Mas quando você se arrepende, quando você reconhece que você pecou contra Deus, quando você reconhece que o que você está fazendo desagrada a Deus, e você fala, eu vou mudar, e Deus é comigo, eu vou decidir mudar, Deus, ele vai te ajudar, ele vai te dar forças, porque o Senhor, ele conhece a intenção do seu coração. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas Deus é com você todos os dias, assim como ele foi comigo. E, gente, para vocês terem ideia, desse dia em diante, eu senti como se Deus estivesse comigo em tudo que eu fizesse, gente. Foi impressionante, sabe? Parece que a minha fé, assim, renovou. Eu não sei como explicar, como se tudo em mim fosse renovado. E depois que eu me entreguei totalmente para Jesus, eu entreguei totalmente o meu ser, sabe, a minha alma, tudo que eu tenho, sabe, o meu espírito, o meu coração, eu senti realmente que Deus estava me sustentando, que Deus era comigo. Porque eu creio que Jesus, ele quer apenas o seu coração. Mas primeiro você tem que se entregar. Primeiro você tem que abrir o seu coração. Não feche o seu coração para Deus. Não feche o seu coração. Porque ele quer apenas o seu arrependimento. Ele quer apenas a sua sinceridade, porque ele já sabe o que tem dentro do seu coração. Ele quer apenas que você fale para ele.